vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 45. Todos já encontraram? Então vamos ler? Vamos ler. Mateus 26, 45, diz assim: Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Pode aplaudir a Jesus. Ele está aqui, Ele merece. Quando somos entregues ao sofrimento, o que devemos fazer? Repetindo. Quando somos entregues ao sofrimento, o que devemos fazer? Quem aqui já percebeu que existem momentos que Deus nos entrega ao sofrimento? Levanta a mão. Quem já percebeu isso? E então nós vamos aprender aqui hoje o que nós devemos fazer, porque existe um momento que Deus nos entrega ao sofrimento. Porque quando Ele quer dar o livramento, não tem jeito. Ninguém te toca, ninguém toca no fio de cabelo seu quando Ele quer dar o livramento. Mas quando Ele te entrega ao sofrimento, não tem escapatória, não tem para onde correr, não tem jeito. Você vai passar por aquele sofrimento. E nós vamos aprender aqui pela palavra de Deus o que nós devemos fazer, que tipo de atitude. Nós vamos aprender com algum personagem bíblico aqui. Nós sabemos que o próprio Jesus, Ele, sendo Filho de Deus, Ele foi entregue ao sofrimento, mas na hora certa, na hora em que era justamente marcada por Deus, no momento de Deus, no momento que o Senhor queria que acontecesse, porque antes ninguém colocou a mão em Jesus. Desde criança, a maior autoridade de Israel, o rei Herodes, fez ali um decreto que ia morrer todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar Jesus. Mas quando ele fez esse decreto, Deus já tinha preparado o livramento para Jesus, e ele estava lá no Egito, e um montão de crianças sendo mortas, e aquelas crianças foram tudo para os braços do nosso Deus. Porque criança quando morre vai direto para o céu, porque Jesus mais tarde iria passar pela morte pelos adultos, né? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E então Herodes queria matar Jesus. Jesus teve ali um livramento. Quantas vezes pegaram pau, pegaram pedra para se levantar contra Jesus, mas ninguém tocou nele, ninguém tocou pedra, ninguém deu paulada nele. Deus deu sempre um livramento. Mas chegou o momento, a hora em que ele foi entregue por Deus ao sofrimento. Quando ele estava ali no monte da caveira, ali em Getsemane, ele sabia que ia passar por tudo isso, por esse sofrimento. E quando Deus nos entrega o sofrimento, não é porque Ele está nos punindo, porque Ele tem algum propósito. Quando Ele entrega o seu servo, a sua serva, ou alguma pessoa ao sofrimento, é para que aquela pessoa venha mais para perto dele, ou que Ele quer honrar, ou Ele quer exaltar aquela pessoa. Então Ele vai preparar aquela pessoa através daquele sofrimento ali, para realizar a obra na vida da pessoa. Porque quando a pessoa, o ser humano,
se ele não passar por nenhum sofrimento, a tendência dele é abandonar Jesus, abandonar a Deus. Quem sabe disso, levanta a mão. Vamos ter um exemplo aqui. Davi, ele começou a passar luta, problema, sofrimento, e desde quando foi ungido como rei, Davi foi fiel até a morte. Teve lá um deslize dele lá, mas Davi foi fiel. Agora Salomão, o homem que não teve luta nenhuma praticamente, Salomão, não é verdade? Homem que Deus enriqueceu ele, homem que teve muita sabedoria. No final, Salomão começa a abandonar a Deus e adorar a imagem de escultura, deuses pagãos, porque o homem era muito rico, não tinha sofrimento nenhum, mas o sofrimento faz com que o homem e a mulher se aproximem de Deus, ou até que Deus prepare essa pessoa. Qualquer tipo de sofrimento que Deus entrega, o servo dele a passar por esse tipo de sofrimento, é porque Deus tem um propósito, e a gente precisa saber o que a gente deve fazer. Então Jesus, no Getsemane, ele sentindo ali angústia, ele sabia do que ele iria passar, que não era fácil. Ele começa, de tanta angústia, a o seu suor transformar em gotícula de sangue, de tanta agonia, de tanta angústia. Ele sabia muito bem o que ele iria passar. E quando ele vem até os discípulos e encontra os discípulos dormindo, a gente vai resumir aqui, ele fala com os discípulos: olha, dormi agora, repousai, porque é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Porque antes ninguém colocou a mão nele, porque não tinha chegado a hora, mas agora sim tinha chegado a hora. E quando se aproxima ali Judas, com um pelotão de soldados, já beija em Jesus, e Jesus já sai dali algemado, para ser levado, para ser julgado e condenado. E Jesus começa a passar ali uma série de sofrimento muito grande, o pior sofrimento que o ser humano pode passar. Quando ele chega ali diante do sinédrio, um policial vai, um soldado, escarra e vai no rosto de Jesus, cospe ali e fala desta maneira com o Senhor, ele cospe ali no rosto de Jesus ali, ó. Olha que coisa horrível. Depois um policial pega ali, veda os olhos de Jesus, amarra um pano preto nos olhos de Jesus, né, e dá uma bofetada no rosto de Jesus, porque uma bofetada no rosto dói muito, sem sombra de dúvida. E ainda fala desta maneira: profetiza quem é que está te batendo, Cristo. Começaram a escarnecer de Jesus. Ele leva 40 chicotadas. A chicotada era de rasgar as costas de Jesus, de tanta força, de tanta violência. Olha que sofrimento que Jesus estava passando. Coloca ali uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e ele é obrigado a carregar uma cruz tão pesada, caía debaixo daquela cruz, e era obrigado a levantar aquela cruz debaixo de chicotada. E quando chega no local da crucificação, ele é pregado aos pés e às mãos, e de abuso e chacota com Jesus, dizendo para ele: você não é filho de Deus? Desce daí agora, prova que você é filho de Deus. Você não ressuscitou morto, você salvou um montão de pessoas e não pode salvar nem a ti. E Jesus, ele estava passando aquele sofrimento ali, foi morto, ressuscitou no terceiro dia. Aquele sofrimento que o Senhor Jesus estava passando, aquele tipo de morte ali, é para apagar o meu e o seu nome lá do inferno e escrever no céu, no livro da vida. É para nos dar o direito de ter a salvação, de ter a vida eterna. E o seguinte: Deus o exaltou de uma tal maneira que diante dele todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar
que só Ele é Deus, que só Ele salva, que só Ele perdoa e Ele é o único Salvador. Todo joelho tem que se dobrar diante dele, e o nome dele é exaltado sobre todos os nomes. Ele passou por todo esse sofrimento, conforme Deus o permitiu, conforme Deus o quis, mas ele é exaltado, está sentado à direita do Pai, aleluia, e tudo foi entregue a ele. E quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quem acredita assim, bate a palma e glorifica esse Deus maravilhoso. Ele foi entregue ao sofrimento, mas ele não murmurou, ele não reclamou de maneira alguma. Ele continuou sendo leal, sendo fiel ao Pai. E Ele é o nosso Deus. O sofrimento de Jesus foi para que toda a humanidade que cresce nele pudesse receber o perdão, pudesse receber a salvação. O sofrimento de Jesus não foi em vão. Então, existe um momento que Deus, Ele nos entrega ao sofrimento. Vamos falar de outro personagem bíblico aqui. Vamos falar de Jó. Quem aqui conhece a passagem de Jó? Levanta a mão, quem conhece? Deus entregou Jó nas mãos do diabo. Quem já leu na Bíblia? Quem já leu? Sim, Deus entregou Jó na mão do diabo. Antes, Satanás olhava assim para Jó e viu que ele tinha uma muralha de fogo que cercava ele, e tudo que era dele tinha ali uma proteção de fogo, como tem na minha vida, como tem na sua vida também. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme a Deus e os livra e os guarda de todo mal. Alguma coisinha Deus até permite que aconteça, mas Satanás rebentar com você não, porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e nos livrando e nos guardando de todo mal. Glória a Deus. Antes, o diabo olhava assim a riqueza de Jó, a prosperidade, a vida de Jó, e não podia tocar em nada. Até que um dia ele se apresenta diante de Deus e olha Deus dando testemunho de Jó para o diabo. Da onde vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Observar-te, meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, que se desvia do mal, justo, e não há homem nenhum na terra semelhante a ele. Aí o diabo pega, vai falar: porque você cerca ele com muralha de fogo, abençoa, prospera ele, multiplica a riqueza dele na face da terra, agora toma tudo que é dele, para ver se ele não vai blasfemar de ti. Aí é o momento que Deus entrega Jó na mão do diabo, entrega tudo que Jó tinha. O que o diabo falou: ele está rico, tem tudo. Aí Deus pega, vai e fala assim: pois bem, está tudo nas tuas mãos, mas não toque nele. E aí o diabo desceu da presença de Deus, acredito que igual relâmpago, e veio e tocou em tudo. Agora não tinha mais muralha de fogo protegendo Jó, porque Jó foi entregue ao diabo pelo próprio Deus. Agora ele estava nas mãos do diabo com limite. O diabo podia fazer tudo, de menos tocar nele. E aí Satanás faz o seguinte: toca naquilo que, tudo que Jó tinha. Ele acaba com as ovelhas, com os empregados, e acaba com o bem mais precioso, que é filho. Porque quando o filho sofre, a mãe e o pai sofrem mais, não é verdade? Tem pessoas que quando o filho dá uma febre, aí ele já começa a falar: Deus, se o Senhor não curar meu filho, eu não vou te servir mais não. Mas com Jó foi diferente. O diabo mata os 10, tudo de uma pancada só. Acabou com toda a riqueza dele. O homem que era o homem mais rico da face da terra, da noite por dia, o camarada esse com várias notícias ali, que acabou tudo. Agora Jó estava pobre, sem nada. E o diabo agora falou: está nas minhas mãos, ele vai blasfemar. Sabe o que ele faz? Quando ele ouve que perdeu os 10 filhos, em vez de ele sair correndo lá para abraçar filho morto, em vez de ver lá se
mataram tudo, fogo caiu, queimou tudo. Em vez dele olhar isso aí, sabe o que ele faz? Ele rasga a roupa dele, que era roupa de linho finíssima, que ele era rico, ele usava das melhores vestes naquela época, e ele raspa o seu cabelo, fica careca, e veste pano de saco, roupa de mendigo, e dobra o joelho, joga cinza sobre o corpo dele, dobra o joelho e fala essa frase: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele me deu e Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a frase de um homem que é entregue ao sofrimento, mas ele não murmura, ele não reclama, ele não chora de maneira alguma. É isso que se faz quando Deus nos entrega ao sofrimento, para a gente vencer. E aí o diabo fica desesperado, e aí o diabo vai de novo diante de Deus, não pode. Aí Deus fala com ele: você está vindo de onde? Estou vindo da terra de novo. Está vendo? Você fica aí me incitando contra Jó, ele continua fiel. Aí o diabo pede mais uma oportunidade. Satanás ele é terrível. Fala: não, mas me dá mais uma oportunidade. Eu acredito que tudo que o homem tem, ele dará em favor da sua vida. E o homem não vai querer perder a vida de maneira alguma. Tudo que ele tem, aí Deus pega, vai falar: então tudo bem, ele está em tuas mãos, mas poupe-lhe a vida. Entrega agora a carne de Jó, o próprio Jó, nas mãos do diabo, mas com limite, não podia matar. E o diabo, agora que ele já tinha perdido a primeira, ele não queria perder a segunda. E ele vem e ele toca da planta do pé ao alto da cabeça de Jó. Jó já estava careca, ele tinha raspado para se humilhar diante de Deus, e agora nasce ali tumores cancerosos. Quem aqui já deu furúnculo no seu corpo? Levanta a mão. Quem já deu furúnculo no seu corpo? O negócio dói, não é verdade? Pois é, as úlceras, aquelas coisas que deu em Jó lá, é 10 vezes pior do que o furúnculo. E Jó não tinha nem como sentar. Eles rapavam aquele pulso com um caco de telha, e aquilo fedia, aquilo doía. Ele agora não tem dinheiro para cuidar daquelas enfermidades. É triste você cuidar de enfermidade sem dinheiro. Ele não tinha como comprar remédio. Jó estava numa situação difícil, numa situação de calamidade. O homem que era fiel, o homem que desviava-se do mal, o homem que disse: fiz um concerto com meus olhos, como afixarei numa virgem, entendeu? Ele era fiel no olhar, no pensar. Jó era fiel em tudo. E ele agora estava sofrendo. O próprio Deus entrega ele na mão do diabo. Enfermidade, que sofrimento. E quando a mulher dele olha um dia lá, ele está lá no monturo, de joelho, com a boca no pó, adorando a Deus mesmo nessa situação. Mesmo nesse sofrimento, adorando a Deus. Aí o diabo entra na mulher dele, fica desesperado, usa a boca dela, pega ela emprestada a boca dela e fala assim: Jó, você continua sendo fiel a Deus? Ela não estava aguentando ver o sofrimento dele. Você continua sendo fiel a Deus? Esse Deus que matou nossos filhos, esse Deus que tirou toda a nossa riqueza, esse Deus que não pôde nos proteger, não pôde nos livrar, e você continua adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aquilo ali era o diabo falando na boca daquela mulher. Eu quero dizer para você que tem certos conselhos que parece que é para te ajudar, mas é para te arrebentar, e você tem que ter o discernimento. O conselho que a serpente deu a Eva ali, parecia que era para ajudar ela, mas é para arrebentar com ela, como arrebentou, entendeu? Então, aquele momento ali, Satanás, ele entra na mulher de Jó e dá esse conselho para ele, até então dá a entender que ela tinha razão, porque o Deus que ele adorava, que podia proteger ele, que podia dar um livramento a ele, não fez nada disso.
Parecia que ela tinha razão, mas sabe qual é a resposta que ele fala? Como qualquer doida fala, você fala, mulher, recebemos o bem de Deus, por que não aceitaríamos o mal? Ele fala também essa frase: eu sei, ainda que eu volte ao pó, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e não pecou contra Deus de maneira alguma. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele chegou a amaldiçoar até o dia que ele nasceu, que era para tirar do calendário, dá a entender que é 30 de fevereiro, né? Glória a Deus, não é contado no calendário. Então Jó amaldiçoou ali o seu Deus, né? Pedir para ele, o diabo, a mulher pede ali para Jó amaldiçoar ali o seu Deus. Jó não amaldiçoou, mas ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele não peca contra Deus de maneira alguma. E um certo dia ele pedindo a morte, porque ele já não aguentava de tanta dor, de tanto sofrimento, veio um redemoinho. E ele olha para aquele redemoinho, ele já não tinha medo mais de nada, não tinha mais aonde sofrer. E quem sabe ele pensa, tomara que seja a morte que vem para me levar, para me tirar desse sofrimento. Mas naquele redemoinho estava vindo Todo-Poderoso, esse Deus que nós estamos na presença dele. E daquele redemoinho começa a sair uma voz. E o seguinte, Deus não dá explicação para Jó por que ele sofreu. Deus começa a falar outras coisas com Jó, mas naquele diálogo ali, aonde o diabo tocou, Deus tocou, e Deus curou ele de uma tal maneira, ao ponto da sua pele ficar igual pele de criança. E o seguinte, Deus lhe restituiu em dobro tudo aquilo que o diabo tomou, e deu ele mais 10 filhos novamente, e multiplicou seus anos de vida sobre a face da terra. E até hoje, até os ímpios falam nele, na televisão, em tudo quanto é lugar, Jó é falado com a sua paciência. Deus honrou ele, Deus exaltou ele, depois daquele sofrimento, porque ele continuou sendo fiel a Deus, não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa com dinheiro no bolso, ou na miséria, não importa gozando de saúde, ou doente a ponto de não poder nem falar, Jó foi fiel a Deus. Assim nós temos que fazer, na alegria, na dor, ou qualquer momento, temos que ser fiel a Deus, mesmo que Ele nos entregue ao sofrimento. Quem está entendendo, bate as palmas, glorifica ao Senhor. Aleluia! Quantos outros foram entregues ao sofrimento, mas teve um resultado no final, aquele que permaneceu fiel? José foi entregue ao sofrimento, com 17 anos, ele foi entregue lá no Egito, viveu lá 13 anos como escravo, e escravo não é brincadeira não, ele era, sem dúvida, escravo apanha, não tem hora para dormir, não tem hora para levantar, não tem hora para se alimentar. E ele chegou lá como escravo, apanhava, poderia se corromper ali para sofrer menos um pouquinho, mas ele estava a ponto de morrer, mas ele não se curvava. Ali no Egito, era tantos deuses que tinha lá, acredito que alguém dera até conselho a ele, e por não pecar contra Deus, ele foi lá para a prisão, ficou 3 anos preso, inocente, pagando por coisas que ele não cometeu, mas mesmo lá na prisão, o camarada continuou sendo fiel a Deus. Ele tinha muitos motivos. Poxa, por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que eu estou passando dessa maneira? Mas ele continuou mesmo no sofrimento, sendo fiel a Deus. E Deus, que é dono de tudo, Deus que abaixa, que exalta e que levanta, coloca ele como governador, e até aquele que acusou ele teve que se inclinar em terra perante ele, no momento que Deus exaltou ele. Sofreu sim, mas Deus exaltou ele. Quem está entendendo pode bater as palmas e glorificar a Jesus. Glória a Deus. Para a gente terminar, o que devemos fazer quando Deus nos entrega ao sofrimento? Se Ele te entregou ao sofrimento, é porque Ele tem obra na sua vida, é porque Ele quer te exaltar.
Alguma coisa quer fazer. Alguma coisa, ele quer fazer uma obra na sua família, ele quer te destacar você, por isso ele está provando ali o teu coração. E tem uma coisa, por muitas vezes ele nos entrega ao sofrimento para a gente não perder até a nossa salvação. Quem sabe disso, levanta a mão, quem sabe disso? Ó. Eu já falei aqui, Salomão, no final da sua vida, o sujeito não teve sofrimento nenhum, só prosperidade, só riqueza, só fama, passou. E tudo ele sabe que foi Deus que deu ele, que ele não tinha como chegar naquela situação ali se não fosse Deus. O camarada passou a adorar a imagem de escultura. Passou, porque não tinha sofrimento nenhum. A ponto de Deus aparecer em sonho para ele e falou assim: ó rapaz, da sua mão não vou arrancar não, o rei, por amor a Davi seu pai, mas da mão do seu filho eu vou arrancar, porque você me abandonou. Você não foi fiel igual seu pai não. Você passou a adorar outros deuses. E Deus arrancou o reino da mão do filho dele. Por quê? Porque ele não foi fiel, não teve sofrimento nenhum. O sujeito, quando ele não tem nenhum tipo de luta, nenhum tipo de problema, ele vem menos na igreja, ele jejua menos, ou praticamente não jejua, ele não ora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele não faz nada, está tudo tranquilo. Mas quando Deus permite o sofrimento, aí passa a jejuar, aí passa a orar, passa a fazer conserto com Deus, porque senão acaba perdendo aquela pessoa. Porque é melhor sofrer aqui nessa vida do que sofrer na vida eterna. Quem está entendendo, bate a palmas e glorifica o Senhor. Glória a Deus. Nunca murmure, nunca reclame. Se está acontecendo alguma coisa com você, porque Deus está permitindo. Deus que está permitindo. Ele tem algum propósito de coisa melhor para você, tá? Jesus sofreu aqui, mas hoje ele é exaltado. Depois, quando ele apareceu para João lá na ilha de Patmos, ele mostrou ali que ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Ele fala assim: isso que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. É maravilhoso, glória a Deus. Todos aqueles que foi entregue na Bíblia ao sofrimento, que foi fiel a Deus, não negou a Deus, honrou a Deus, teve uma história espetacular, teve vitória. E nós que somos a igreja do Senhor, nós não podemos murmurar, não podemos reclamar. Olha os primeiros cristãos, que para ganhar a salvação foram lançados na cova dos leões, decapitado, queimado vivo. Deus se entregou, mas cadê eles? Estão lá no céu. E cadê aqueles que queimaram ele? Está lá no inferno queimando para sempre. Mas eles queimaram a carne, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, mas a nossa alma sim, amém? Que Deus continue falando cada vez mais cada coração aquilo que as obras estão permitindo mais. Deus abençoe.